Olá, seja bem-vindo ao canal de cursos MM Biomédico. Nesse canal você poderá fazer cursos de forma gratuita e pagando unicamente o certificado. Uma pequena taxa simbólica só para você adquirir seu certificado. Espero que você aproveite o curso, espero que você aprenda, essa é a nossa intenção. E no final a gente disponibiliza para vocês um QR Code ou um link que está na descrição do vídeo já. Através desse link você conseguirá acessar a nossa plataforma, onde você colocará os seus dados e o seu certificado em até uma semana será enviado para o seu e-mail. No final a gente dá mais esclarecimentos em relação a isso. Ótimo curso para você e curta aí o nosso vídeo, nosso canal. Siga-nos no canal para você saber de mais cursos como este e também você poderá estar recebendo, além dos cursos, claro, poderá estar adquirindo conhecimento e o seu certificado. Valeu, até daqui a pouco. Sejam bem-vindos aí ao canal MM Biomédico. Meu nome é Marcos Maxwell, aí dá para entender o porquê do MM, né? Eu sou biomédico, né, de formação. Então a nossa aula de hoje vamos falar sobre compostos inorgânicos e orgânicos, tá bom? Eu vou começar com compostos inorgânicos e aí depois nós vamos para a parte de compostos orgânicos, beleza? São substâncias encontradas na natureza bruta, tá ok? Principalmente nas rochas, nos minerais, na água e em diversos gases atmosféricos. Constitui o mundo bruto ou abiótico, ou seja, aquele mundo sem vida, né? Abiótico, biótico vida, abiótico sem vida. Olha só, o composto inorgânico mais conhecido e talvez o mais importante seria a água, né? É o composto inorgânico de maior necessidade, né? É a água. Olha só, a gente vai falar sobre alguns que são de maior necessidade, mas a gente vai dar aqui uma atenção especial à água. Primeiro porque a água a gente já sabe, todo mundo já ouviu falar desde a infância, né? Que a água é solvente universal. O que quer dizer isso? Significa dizer que a água tem propriedade de entrar e fazer parte, né? Fazendo às vezes quebra de uma molécula, né? Desfazendo uma, fazendo outra, né? Então ela consegue fazer isso nos carboidratos, consegue fazer isso nas proteínas, né? E essas características da água faz com que ela seja solvente universal, ou seja, ela dissolve a maioria das substâncias. Também ela consegue fazer transporte de substâncias, né? Então a água ela consegue carreá-lo junto com ela. Por exemplo, se você pegar uma água mineral, você vai perceber que a água mineral tem dizendo lá que tem um pouquinho de cálcio, um pouquinho de sódio, né? Algumas coisas que a água carrega. Ela passando ali pelas pedras, né, no rio e tal, ela consegue retirar alguns íons, alguns tipos de substâncias, né, e consegue levar essas substâncias com ela. Outra característica também, além de fazer transporte de substância, ela também se envolve com os alimentos, nos gases de respiração, excreção, tudo se difunde pelo líquido, né? Então, tanto o alimento, né, no sistema, no momento da digestão, como também os gases da respiração, né? Todos eles se difundem através ali do líquido, tá bom? Favorece reações químicas, como eu já falei, né? Por isso vai considerar solvente universal, então ela entra em reações químicas, fazendo um papel importante, favorecendo essas reações. Manutenção da temperatura animal e vegetal, então ela mantém essa temperatura animal e vegetal, né? A gente sabe disso, a gente, né, ser humano, a gente percebe quando a gente corre, né? Nós começamos a suar e tal, e a gente está liberando vapor d'água, né? E isso é uma forma da gente manter a nossa temperatura de 37 graus ali, que é a temperatura de nós seres humanos, né? Outros animais também têm suas características. Quanto maior a atividade do tecido, então quanto mais o tecido ele faz atividade, maior a quantidade de água que ele vai precisar utilizar, beleza? Então, quanto mais utiliza aquele tipo de tecido, quanto mais utiliza, mais ele precisa de água. E quando envelhecemos, nós perdemos água, né? Por exemplo, uma criança recém-nascida ela pode ter até 95% de água, imagina aí, né? E uma pessoa quando já está mais adulta, ela já tem em média de 70% de água. E quando ela fica velhinha ali com seus 80 anos de idade, ela perde muita água. Só para você ter noção, ela fica ali com 56 mais ou menos % de água. Então a gente percebe que essa baixa de água, né, vai tingir na pele, né, vai deixando aquela característica de velhice que ninguém quer, né? Mas é isso aí. Vamos lá, continuando. Os compostos inorgânicos de maior necessidade são os sais minerais, que são necessários para a construção da matéria viva. Então esses sais minerais eles podem ser solúveis ou insolúveis.
Aqui tinha então a tabelinha desses sais minerais mais importantes, né? Olha só, está falando ali, por exemplo, sobre o cálcio. Qual o papel do cálcio no corpo? Ele é importantíssimo, além da composição dos ossos, dos dentes, né? Nossos dentes, por exemplo, praticamente a maioria do cálcio, né, que nós temos está nos dentes, né? Se você tem noção, 90% do cálcio do nosso corpo está dentro dos dentes, né? E também o cálcio é importante para a coagulação do sangue, para o funcionamento de nervos e músculos também, tá bom? E também ele é encontrado aonde? Onde eu posso encontrar cálcio, Marcos? Ah, eu estou ficando velho, eu preciso de cálcio. Ah, como é que eu sou nutricionista, eu preciso orientar para alguém, né? Onde ele vai ter reserva de cálcio? Nos vegetais verdes, no leite, né? Nos laticínios em geral, né? Qualquer derivado de leite, vai ter ali composto de cálcio. E os vegetais verdes aí, principalmente também, né? Uma boa reserva de cálcio. O fósforo é um componente importante dos ossos e dos dentes também. Essencial para o armazenamento e transferência de energia no interior da célula, constituindo parte do DNA e RNA. Leite, laticínios, carne e cereais também você encontra o fósforo. Aí você tem o enxofre, é um componente de proteínas muito importante, essencial para a atividade metabólica, né, de funcionamento. E ele também é encontrado o enxofre nas carnes e nos legumes. Então vamos lá, outro sal mineral, potássio. Influencia a concentração muscular e a atividade dos nervos, né? Então ele influencia a contração do músculo, né? E também a atividade dos nervos. Ele está encontrado em carne, leite e muitos tipos de frutas diferentes você pode encontrar ali o potássio. O cloro, ele é importante no balanço dos líquidos do corpo, fazer de controle, né, de quantidade de líquido. Ele é encontrado no sal de cozinha e muitos outros tipos de alimentos aí você tem a constituição de sódio. O cobre, componente de muitas enzimas essenciais para a síntese de hemoglobina, ou seja, para a produção de hemoglobina. Então o cobre é importante para produzir hemoglobina, para evitar inclusive a situação de anemia. Ele está presente no fígado, nos ovos, no peixe, no trigo integral, no feijão, né? E etc. O iodo, importantíssimo para a tireoide, né? Tanto que a gente consome o sal iodado, e esse sal iodado ele tem iodo. Esse iodo é importante para a nossa tireoide, aí, por isso que no Brasil é obrigatório ter um pouquinho de iodo no nosso sal. Ele é encontrado, esse iodo, nos frutos do mar, no sal de cozinha, sal de cozinha iodado e nos laticínios em geral. O cobalto, importante aí, né, um componente da vitamina B12, é essencial para a produção das hemácias, também encontrado em carne e laticínios. O manganês, né, ele é importante para a ativação de diversas enzimas diferentes do nosso corpo, encontrado nos cereais integrais, na gema de ovo e vegetais verdes também. O magnésio, componente de muitas coenzimas, necessário para o funcionamento normal de músculos e nervos. E o magnésio é encontrado em vegetais verdes também e cereais integrais. O ferro, componente da hemoglobina, e também ele participa ali das enzimas respiratórias, fundamental para a respiração celular. Ele encontra-se no fígado, na carne, na gema de ovo, no legume, no vegetal verde, né? O flúor, componente dos ossos e dos dentes, protege os dentes contra as cáries, né? Por isso que a gente usa aí a pasta de dente, creme dental, né? Com flúor. O zinco, componente de dezenas de enzimas e também está envolvido ali no processo de digestão. E também encontramos eles aí em diversos alimentos diferentes. Então esses aí são os compostos inorgânicos. Percebeu aí na conformação estrutural deles, se vocês olharem na tabela periódica, né? Vocês vão perceber que alguns deles são átomos separados e alguns deles são com ligações igual à água, por exemplo, né? Mas são todos inorgânicos porque não possui o principal átomo, né, que ele deveria ter ali, que é o carbono, tá bom? Então não possui carbono, é inorgânico. Vamos então para os compostos orgânicos. Aí não preciso falar nada para vocês, porque vocês já sabem que os compostos orgânicos são constituídos de carbono. Olha só, são substâncias que possuem o elemento químico carbono em suas moléculas. A gente vai ver uns exemplos daqui a pouco. Olha só, acreditavam que eram produzidos apenas pelos seres vivos. Então assim, o carbono, as substâncias orgânicas são produzidas só pelos seres vivos. Mas aí, hoje em dia, muitos compostos eles são criados em laboratório. Então, não é mais colocado que as substâncias ou compostos orgânicos são aqueles que os seres vivos produzem, porque ele também pode ser produzido no laboratório. Então ficou mais fácil colocar o quê? São todos aqueles componentes ou compostos químicos que possuem o carbono como um átomo ali fazendo a composição de sua molécula, tá bom? Quais são os compostos orgânicos, né?
Aí você tem os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas. Carboidratos, constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A molécula do carboidrato ela é constituída de carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha lá, o carbono está lá no meio, substância orgânica. Então vejam só, eles são produzidos pelos seres produtores, pelas plantas, através da fotossíntese, né? Então, através da utilização da fotossíntese, ela consegue fazer a geração dessa molécula de glicose. Nós sabemos que seres produtores produzem seu próprio alimento. No caso das plantas, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Ela pega gás carbônico da atmosfera, ela pega H2O, água, né? Do solo, né? Ali através das chuvas e tal, junta a molécula de CO2 com H2O e através da junção dessas moléculas, ou seja, se tem H2O, tem hidrogênio e tem oxigênio. Se tem CO2, tem carbono e tem oxigênio. Então ela consegue juntar essas moléculas e através dessa junção gerar a molécula da glicose. É utilizado para que a molécula de glicose? Como combustível para a geração de energia da célula. Olha o quanto é importante, né? Então a molécula de glicose ela é utilizada lá naquele ATP, ciclo de Krebs, né, e outras formas também. Ela lá na célula ela é utilizada na mitocôndria, né, a glicose e o oxigênio são utilizados para poder produzir energia, para que a célula consiga fazer as suas funções e se manter viva também, né, forte, funcionando. Vamos lá. Vamos ver então quais são os principais carboidratos e seu papel no organismo. O que é carboidrato? Não está falando de glicose? Carboidrato é glicose, tá beleza? Só para vocês entenderem, quando eu junto várias moléculas de glicose, eu formo, né, esses glicoses compostas, ou polissacarídeos, né? Ou seja, juntei várias moléculas de glicose. Quando eu faço isso, né, eu estou montando um carboidrato. A gente vai daqui a pouco ver direitinho sobre isso aí. É igual quando eu junto aminoácidos e formo proteínas. Então vamos lá ver essa questão do carboidrato. Quais são os principais carboidratos e qual o papel desses carboidratos no organismo humano? Vamos ver aqui, ó, se você ver aqui no cantinho aqui, tem mostrando alguns desses carboidratos e como é a conformação de sua molécula, né? Como a gente pode ver aqui, ó, está dizendo que a molécula da galactose ela é C6H12O6, ou seja, ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios na sua molécula. A galactose é um monossacarídeo, ou seja, é uma única molécula de glicose, que é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Qual a ocorrência e papel biológico dela no organismo? É um dos componentes da açúcar do leite, ou seja, ela faz parte da lactose, é um dos componentes da lactose. E tem função energética. A função energética é de gerar energia na célula. Então, a galactose, ela compõe a lactose ou açúcar do leite, tá bom? Que é chamado de lactose. A frutose, ela está presente no mel e nas frutas diversas e também tem função energética, tá bom? A frutose, a molécula da frutose, se a gente olhar aqui, ó, mesma coisa, C6H12O6. Ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. A glicose, ela também está presente no mel e frutas diversas e tem também função energética, e a molécula é a mesma, C6H12O6. Aí aqui eu tenho também, além da galactose, frutose e glicose, eu tenho a molécula de ribose. Mas a gente já viu esse nome em algum lugar, né? Ribose, né? A ribose pertence ao quê? Ao RNA, né? E a desoxirribose, mais ali embaixo, pertence ao DNA. Então, a ribose é uma molécula, né, monossacarídica que vai compor a conformação do processo da montagem do DNA e do RNA. No caso, a ribose do RNA e desoxirribose do DNA. Por isso que eu tenho RNA ácido, de ribose, nucleico. E DNA ácido, desoxirribonucleico, de desoxirribose. Beleza? Voltando aqui. Na ribose, ela é componente estrutural do ácido ribonucleico, que é o RNA. E a desoxirribose, componente estrutural do ácido desoxirribonucleico. Beleza, tá bom? Agora veja só uma coisa. Eu falei para vocês que essas moléculas têm capacidade de se unirem.
Em outro momento eu vou estar gravando uma aula só sobre carboidratos, né, que eu estou dando só composição orgânica, agora eu já falei sobre inorgânica, agora orgânica. Depois, em outro momento, eu vou ter uma aula só sobre carboidratos, depois outra só sobre proteínas, a gente vai dar mais detalhes sobre carboidratos, sobre proteínas, sobre lipídios, beleza? Que aí seria uma aula separada para cada um, porque aí tem muito mais detalhes, não é só isso aí não, beleza? Vamos lá. Então, olha só, essas glicoses monossacarídeos, elas podem se unir formando disacarídeos, 2 disacarídeos. Então, elas podem se unir formando esses disacarídeos. E olha aqui como é que elas se unem, ó. Ó, aqui alguns disacarídeos. Você tem aqui glicose mais frutose, formar sacarose. Então, a união do monossacarídeo glicose mais o monossacarídeo frutose, eu monto a sacarose, um disacarídeo, tá bom? Duas moléculas, uma de glicose e outra de frutose, se unindo formando a sacarose. A sacarose é o açúcar da cana e da beterraba, com funções energéticas, né? Com função energética. Você encontra a sacarose principalmente na cana e na beterraba. A lactose, ela é a junção da glicose com a galactose. Aqui, ó, a glicose aqui, a galactose e a glicose se unem e forma a lactose. É o açúcar do leite com função energética, ou seja, a glicose do leite com função de energia. E existe, por final, a glicose mais a glicose, ou seja, se eu juntar duas moléculas de glicose, eu formo a maltose. A gente percebeu que os carboidratos têm função energética e a ribose das oxirribose são também glicoses monossacarídeos que fazem função de composição do material do DNA e RNA. Beleza? Então aí a gente tem agora o desenho dessas moléculas, né? A primeira lá, ó, você tem a ribose, mostrando a conformação da molécula da ribose ali, né? Direitinho, mostrando ela aqui tridimensional, tá bom? Como é que ficam os arranjos aí dos átomos dela. Aqui a desoxirribose, daquela característica que a gente falou, né? A ribose tem 5 carbonos, 10 moléculas de hidrogênio e 5 moléculas de oxigênio, né? Do mesmo jeito da ribose. Aqui é a glicose. A gente vê que tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Aqui do mesmo jeito a frutose e aqui do mesmo jeito a galactose. Tá bom? Então você consegue ver mais ou menos como é que seria a conformação dessa molécula desenhada, né? E aqui tridimensional, tá bom? Aí está mostrando novamente a molécula da glicose. Só para vocês verem, ó, C6H12O6, 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio, se a gente contar aí, né? E oxigênio, 6 átomos de oxigênio. Aqui a molécula, né, tridimensional, fica bacana para você ver aqui, né? Ela no formato tridimensional, onde você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, onde você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 moléculas de hidrogênio. Então aí você tem, né, como seria mais ou menos aí a fórmula, né, da conformação da molécula da glicose, tá beleza? Aí também mostrando ela tridimensional, né, a gente pode ver que os pretinhos aqui, ó, seriam os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os vermelhinhos seriam o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá em cima. E esses branquinhos aqui, um total de 12, seriam hidrogênio. Beleza? Só para vocês entenderem como é que essa questão de fala tanto, né? Ah, C6H12O6, como é que seria isso? Seria a união desses átomos, e esses átomos se ligam um ao outro e formando uma molécula. Ainda continuando na glicose, ela se juntou e formou os disacarídeos. Mas só que elas podem se juntar e formar os polissacarídeos, que a gente chama também de carboidrato, tá bom? Então os principais carboidratos e seu papel no organismo. Você tem o amido, que é um polissacarídeo, aqui ó, o amido, polissacarídeo. Qual a ocorrência dele e o papel biológico dele no organismo? É a reserva natural das plantas. O organismo das plantas ele é a reserva natural das plantas. Nós temos nossa reserva, que é o glicogênio, que a gente faz, a gente come alimento e tal, a gente faz reserva de glicogênio, né, que fica no fígado, no músculo guardado. Nas plantas, elas guardam esse polissacarídeo em forma de amido. É a reserva natural das plantas, enquanto-se armazenado em altas proporções em certos caules, a batata, ou raízes, como por exemplo a mandioca, e em certos cereais, como o milho também. Estou parecendo a Dilma, né? Comungando a mandioca e o milho. E tem também papel energético, beleza? Vamos para a celulose. A celulose é um outro polissacarídeo importantíssimo, porque ele que faz a constituição
da parede celular das células vegetais, que é o que inclusive faz o papel aí que a gente conhece tanto, né? Então, celulose é o mais abundante polissacarídeo na natureza e constitui o principal componente estrutural da parede celular das células vegetais, beleza? E o glicogênio, que é o polissacarídeo de reserva dos animais. E esse glicogênio é armazenado no músculo e também no fígado. Vamos para o próximo composto orgânico. A gente falou um pouco, a gente resumiu na verdade, né? A gente não está dando aula aqui só sobre carboidrato, a gente fez um resumo sobre os carboidratos, né? Que é uma molécula orgânica. Vamos agora para a próxima molécula orgânica, os lipídios. São abundantes em animais e vegetais, os lipídios. São os óleos, as gorduras, as ceras e os lipídios compostos. E ele faz também reserva energética, ou seja, na falta de alimento, ele é utilizado para a produção de energia. Inclusive eu, ser humano, você, ser humano, nós quando utilizamos nossas reservas de glicose, o corpo ele pode utilizar da molécula de lipídio e transformando essa molécula em molécula de energética ou glicose. E aí ela vai gerar um corpo cetônico e tal, né? Outra situação que depois a gente vai falar. Mas quando acaba nossas reservas, o corpo então ele vai atrás, por exemplo, quando você faz atividade física direto, né? Então, quando você começa a emagrecer por atividade física excessiva e tal, você está utilizando a reserva de glicose, o corpo começa a utilizar essa molécula lipídica para produzir também glicose, no caso de você não ter mais glicose para você estar utilizando, tá bom? Então, a reserva energética na falta de alimento, tá bom? Vamos ver aí a classe dos lipídios. Olha só, eu tenho lipídios simples, como os óleos e ceras, óleos e gorduras e ceras, né? Os óleos e gorduras são reserva energética de animais e vegetais. Nas aves e nos mamíferos, as gorduras funcionam como isolante térmico, impedindo perda de calor pela pele. Então, a gente sabe que, por exemplo, o urso polar e tal, outros animais, inclusive o próprio ser humano, nós temos uma reserva lipídica, e essa reserva lipídica ela funciona como isolamento térmico, para nos dar mais calor e tal, né? Não sentimos tanto frio. As ceras, elas impermeabilizam a superfície sujeita à desidratação. Por exemplo, a superfície de folhas e frutos. As ceras elas fazem essa impermeabilização, importantíssima para os vegetais. Nos lipídios compostos, nós temos os fosfolipídios, que são abundantes no tecido nervoso, né, que tem ali a ver com a ligação de fósforo e lipídio, que a gente falou lá nos inorgânicos, né? Então o fósforo ele pode ter essa união nos lipídios, formando os fosfolipídios, que são abundantes nos tecidos nervosos e nas membranas plasmáticas da célula. Então, às vezes você vê ele falar que com formação da membrana, a membrana é constituída de fosfolipídio, né? Então é isso aí, tá bom? E tem, além dos lipídios simples, lipídios compostos, eu tenho os esteroides, que são importantíssimos. Nesses esteroides eu tenho o colesterol, que é um componente estrutural da membrana celular. Então, assim, a gente vai falar às vezes que a membrana plasmática é lipoproteica, então lipo vem justamente desses colesteróis provenientes dos lipídios, e os esteroides, que são testosterona, progesterona, estradiol, né, exemplos de esteroides, que são hormônios relacionados com a atividade sexual, características sexuais secundárias e também com a gravidez. Então olha o tanto que os lipídios são importantes para a gente. Então os lipídios, assim como nesse quadro aqui, né, a gente vai ver aqui essa divisão, acho que fica melhor para vocês entenderem um pouquinho aqui. Você tem os lipídios, onde os chamados de lipídios simples, né, são os acilgliceróis ou glicerídeos, que eles vão formar, eles compõem, né, os óleos que são insaturados e as gorduras que são saturadas. Aí tem os lipídios que são as ceras, né? Essas ceras são aquelas mesas que a gente tem aqui, ó, né? Só repetindo, para vocês entenderem direitinho. Essas ceras são as que revestem, né? Fazem a proteção para que essas células vegetais não se desidratem, né? Fazendo a impermeabilização delas, tá bom? Dos frutos e folhas, por exemplo. Tem os fosfolipídios, que estão presentes nas membranas celulares, né? Então, quando a gente fala membrana celular é fosfolipídica, tem a ver com isso aí, tá bom? E os esteroides, que no caso tem os colesteróis, que está presente nas membranas celulares, e que também os colesteróis podem gerar outros esteroides que podem dar origem a outros hormônios também, tá bom? E no caso, os esteroides também dão origem aos hormônios, né? Principalmente ali os hormônios sexuais, testosterona, progesterona e estradiol, tá bom? Aqui só para vocês verem a molécula, né? Vocês percebem que toda molécula de
de lipídio, né? Tem o átomo de carbono, né? Então a gente percebe que todas elas têm isso aí. Tem até um exemplo aqui mostrando, ó, essa molécula aqui, por exemplo, né? Está dizendo que essa molécula do glicerol, ela tem 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, que está aqui em vermelho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas, 8 átomos de hidrogênio, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de hidrogênio e 3, 1, 2, 3 de oxigênio. Então você olhando aqui, você vê que tem 1, 2, 3 de oxigênio que está em azul, beleza? Só para vocês entenderem direitinho, quando a gente for falar mais na frente sobre lipídios, carboidratos, proteínas em cada aula individual, você conseguir entender essa situação aí quando a gente fala das moléculas e a formação delas de átomos, como é que seria, né? Isso aí mostrando-se mais entendível, acho que é melhor para entender, tá bom? E aí vamos para os próximos compostos orgânicos aí, que são as proteínas. As proteínas são grandes moléculas e elas são formadas por unidades menores, que são os aminoácidos. Por exemplo, a gente já viu que a glicose, ela se junta e forma os carboidratos, né? Vamos para os polissacarídeos, né? Os aminoácidos se unem para formar unidades maiores, que são as proteínas. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que essa união mais ou menos ocorre, tá bom? Não é bem o motivo da aula, né? Essa união, mas a gente vai falar um pouquinho só para dar um resumozinho rápido, para quando a gente for falar sobre proteínas, vocês entenderem melhor. Os aminoácidos são as unidades de construção da proteína, ligados por meio de ligações peptídicas. Essas ligações peptídicas que fazem com que um aminoácido se una a outro, e outro se una, e outro se una, e outro se una, formando uma cadeia enorme, e essa cadeia grande vai formar essa proteína, né? Ela vai se enrolar e tal, formando a proteína. Existem 20 tipos de aminoácidos básicos na natureza, tá bom? A gente vai ver que tem os aminoácidos naturais, produzidos pelo próprio organismo, e os essenciais que o organismo não fabrica e são obtidos por meio de outros alimentos, outras coisas que a gente vai ter que comer para conseguir isso aí. E aí estão os 20 aminoácidos que compõem as proteínas, né? Estão todos eles aí, né? Só para vocês terem noção, eu vou falar o nome deles todos ali no próximo slide, mas vocês podem perceber que tem aqui partezinhas de cores diferentes, estão vendo? Aqui em vermelho, aqui em azul, né? Essas partes diferentes aí, é interessante vocês notarem isso, porque todo aminoácido, ele possui um grupo amina e um grupo carboxila, que é isso aqui, ó. Um grupo amina e um grupo carboxila. E essa parte aqui que a gente chama do radical, essa parte aqui constitui o restante daquela molécula, o restante daquele aminoácido, tá bom? Então, cada aminoácido vai ter isso aqui diferente. A constituição aqui da molécula vai ser formada por grupamentos de átomos em ordens diferentes, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, voltando aqui, é isso que acontece aqui. Então, todo aminoácido ele tem essa parte do radical e tem o grupo carboxila e o grupo amina, tá bom? Só para vocês entenderem. Isso é importante para a gente entender depois as ligações peptídicas. Aí, aminoácidos essenciais, né? Lembrando que os aminoácidos essenciais são o que o organismo não fabrica, são obtidos por meio de alimentos, né? E o total dele, dos aminoácidos essenciais, são de 9, né? E os não essenciais, né? Também conhecidos como naturais, são 11, tá bom? E ali tem eles, ó: avalina, leucina, isoleucina, lisina, treonina, metionina, histidina, fenilalanina e triptofano. Já os aminoácidos não essenciais são a alanina, a arginina, glutamina, ácido aspartico, ácido glutâmico, prolina, cisteína, tirosina, aspargina, glicina e serina, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, voltando aqui à imagem, vocês percebem aqui que eu tenho a parte do radical, que está aqui em azul, mas nem vocês verem direito aí, né, porque está pequena a imagem, mas eu vou mostrar a imagem para vocês entenderem tranquilo. E aqui você tem o grupo carboxila, o grupo amina, né, como está mostrando aqui, ó. O grupo amina, o grupo carboxila e aqui o restante da molécula desse aminoácido, né? O restante dos átomos que compõem esse aminoácido, tá bom? Então, olha só, por que é interessante entender isso? Vamos tentar olhar isso aqui. Aqui eu tenho o grupamento amina e aqui eu tenho o grupamento carboxila. Isso é interessante para que ocorra a ligação peptídica. Como que ocorre então essa ligação peptídica? Esse átomo aqui de nitrogênio é atraído ao átomo de carbono, né? E aí ele faz o seguinte, ele se junta com esse átomo, estou explicando para vocês de forma mais simples,
e na próxima a gente vai aprofundar melhor e vocês vão ficar mais por dentro disso. E aí, ele, nessa junção aqui, ele junta o nitrogênio com o carbono e essa molécula aqui, esse hidrogênio aqui, como mostra aqui, esse oxigênio e esses dois hidrogênios, eles vão se unir formando uma molécula de água. Olha aqui, ó, formou H2O, né? H2O e formou uma ligação peptídica. Esse aminoácido se uniu a esse aminoácido. Lembrando que a continuação desse aminoácido está aqui e a continuação desse aminoácido está aqui, tá bom? E aí, continua aqui a ligação, o restante desse aminoácido, e o outro aminoácido, tá bom? Que pode ser qualquer um daqueles aminoácidos que eu mostrei para vocês, que cada um deles vai variar aqui essa conformação dos átomos deles, né? Mas aqui eu tenho uma ligação peptídica que aconteceu, onde nessa ligação peptídica o carbono continua tendo 4 ligações, ó, dois oxigênios, carbono com carbono aqui e nitrogênio. E aqui você percebe que continua um grupo aqui amina e aqui continua o grupo carboxílico. Isso quer dizer que outro aminoácido pode se unir, né, o grupo amino ou carboxílico desse aminoácido pode se unir aqui. No caso, o grupo amino de outro aminoácido pode se unir aqui e o grupo amino carboxílico de outro aminoácido pode se unir no grupo amino desse aminoácido aqui. Tá beleza? E aí ele consegue se ir ligando um aminoácido ao outro, fazendo com que a cadeia, né, seja formada ali de aminoácidos, formando a proteína. Só para vocês entenderem isso aí, tá bom? Aí está mostrando novamente, né, a ligação peptídica, onde ocorreu, né, a formação, sobrou, na verdade, vamos colocar assim, uma molécula de água, depois dessa conformação. Então, essas ligações peptídicas elas podem acontecer por condensação, reação por condensação, ou síntese por desidratação. Vocês já entenderam por que desidratação? Porque perde sua molécula de água, né? Então, desidratação. E aí, a partir de agora, juntou 2 aminoácidos, eu tinha um aminoácido, juntei 2 aminoácidos, eu tenho dipeptídeo. E vários aminoácidos vão se unindo um ao outro, formando polipeptídeo, né? Então, o polipeptídeo são vários aminoácidos unidos ao outro, formando futuramente, né, depois de outras ligações, formando proteínas. Beleza? Então, vejam só, as proteínas elas possuem suas funções. E quais são essas funções das proteínas? Entre elas tem a função de construção, então ela repõe material celular, ajuda no crescimento celular, né? Regulando esse crescimento celular, produzindo substâncias importantes para que a célula possa se completar para fazer essa divisão celular, inclusive o próprio material genético, duplicando esse material genético. Tem também função de regulação do metabolismo por meio de enzimas que aceleram as reações químicas. Por exemplo, nós nos alimentamos de carboidratos e uma enzima chamada amilase ou ptialina, né? Essa enzima ela possui a função de conseguir acelerar o metabolismo do carboidrato, transformando o carboidrato para uma molécula grande, e essa molécula precisa entrar na célula, e de forma grande ela não entra na célula. Então, essa enzima ela vai fazer a função de fazer essa digestão química do carboidrato, transformando esse carboidrato em molécula menor para poder conseguir ser absorvida pela célula, que seria essa molécula menor, a glicose, né? E aí, tem também, além da função de regulação do metabolismo, a função de defesa, através de proteínas especiais produzidas pelas células, né, de defesa, que seriam os anticorpos, importantíssimos aí para a defesa do corpo, tá bom? Olha só, então, os tipos de proteína que uma célula possui determina a função. Então, algumas células têm especializações de produzir determinadas proteínas, e essas proteínas é que vai determinar aquela célula e a função daquela célula, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, algum exemplo aqui para vocês entenderem melhor. As células musculares, elas se contraem e isso acontece graças a proteínas especiais para esse fim, que é a actina e a miosina, que faz essa contração muscular. Então, o tipo de célula muscular, por exemplo, o tipo de proteína que ela tem, que essa célula possui, ela determina a função dela, que é a função locomotora, né? Que é a função de fazer contração e relaxamento, tá bom? Glóbulos vermelhos têm a habilidade de transportar oxigênio por meio da hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que se combina facilmente ao gás oxigênio e por isso ela consegue levar esse gás para cima e para baixo através da hemoglobina nos glóbulos vermelhos. O tecido ósseo tem sua resistência graças à presença do colágeno,
que é uma proteína especial produzida pelas células ósseas. E aí tem várias outras situações. Você tem alguns exemplos para entenderem essa questão da função das proteínas. As enzimas. As enzimas também são proteínas e possuem papel específico, facilitando ou acelerando a ocorrência de uma determinada reação. Por exemplo, a amilase salivar, a pitialina, que eu acabei de falar, né? Facilita a digestão do amido na boca. Então, o amido é um polissacarídeo, um carboidrato, vamos botar assim, né? Um polissacarídeo, e a amilase faz com que esse polissacarídeo seja facilitado a digestão, transformando ele na molécula menor, que seria a glicose, importantíssima para poder dar energia para a célula. A maltase, por exemplo, ela catalisa a transformação da maltose em glicose. A gente vai ver no quadrinho daqui a pouco, não vou citar todos, mas a gente vai ver a função de várias enzimas, não tem como colocar todas, mas só para vocês entenderem. A maltase ela catalisa a transformação da maltose, que é uma molécula maior, para transformar essa molécula em glicose, para que a célula consiga receber isso aí, esse nutriente. A lactase, por exemplo, consegue, através da junção com água, fazer a hidrólise da lactose. E a lactase, então, ela consegue converter, por exemplo, a lactose, que é aquela glicose que a gente viu lá no início do leite, que é glicose mais galactose, lembra? Glicose mais galactose forma a lactose. E essa lactose, através da lactase, ela é hidrolisada, com água e tal, com a presença de água, por isso o nome hidrólise, e ela consegue voltar a ser molécula de glicose e também molécula de galactose, ou seja, molécula menor para que a célula possa receber. E aí tem os sucos gástricos, como a pepsina e a lipase gástrica, que atuam na digestão química das proteínas e lipídios, fazendo também, ajudando na digestão, fazendo com que essas moléculas se tornem menores para que a célula possa receber. Aí eu tenho um quadro, que é um quadro que mostra para a gente algumas situações dessas que a gente acabou de falar. Aqui tem só alguns exemplos, não vou citar todos, só para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Olha a primeira aqui, a gente acabou de falar sobre ela. O suco digestivo, o digestor, que seria a saliva, ela está ali na boca, nas glândulas salivares. Tem uma enzima chamada amilase salivar, ou pitialina, que a gente já falou, que trabalha em cima do substrato, que é o amido, pegando o amido e convertendo ele num produto, que é a maltose e glicose. E essa maltose e glicose aí são moléculas menores que vão ser capazes de conseguir trazer essa glicose de forma menor para que a célula possa receber, para não ser uma macromolécula que a célula não consiga receber. Outro exemplo lá, o suco gástrico, pepsina e lipase gástrica, que atua sobre substratos, proteínas e lipídios, convertendo isso em produtos como peptonas, ou seja, pegando essa molécula grande, convertendo uma molécula menor, que seriam as peptonas, ácidos graxos, glicerol e os monoglicerídeos. Ali você tem o suco pancreático, por exemplo, aqui tem vários diferentes aqui, por exemplo, no suco pancreático do intestino, olha o tanto de enzima que tem. Aqui, quimiotripsina, a tripsina, a amilase pancreática, que a gente já falou, a rinase, a dinase e a lipase pancreática, que vão fazer, por exemplo, a quimiotripsina e a tripsina vão converter as proteínas em proteínas e peptonas, convertendo em moléculas um pouco menores. A amilase pancreática vai pegar o amido e converter em maltose e glicose, como a gente falou lá, tá bom? A erinase e a dinase vai converter em nucleotídeos, os produtos nucleotídeos para a formação do DNA, moléculas menores. E a lipase pancreática vai pegar os lipídios e converter em moléculas como ácidos graxos, glicerol, e nessa conversão eles tornando moléculas menores para que possa chegar à célula e possa fazer suas funções. Aqui tem várias outras também, mas aqui tem um resumizinho aqui que vai ajudar vocês. Olha só, mostra lá a pitialina amilase, a origem dela na boca, e converte o substrato em amido e em maltose. Então o produto que ela pega ali o amido e converte o amido em maltose. A pepsina no estômago pega as proteínas e converte em peptonas, que depois são subprodutos menores das proteínas capazes de chegar até a célula de forma menor. A proteína é muito grande para chegar até a célula e ser, vamos dizer assim, você imagina, você comer um pedaço de carne desse tamanho. Ele tem que ser convertido em molécula bem menorzinha para poder chegar até a célula, tá bom?
Aí a amilase pancreática, que é no pâncreas, aí no caso converte amido em maltose. A lipase pancreática também no pâncreas, a amilase pancreática converte amido em maltose, e a lipase pancreática converte as gorduras em ácidos graxos mais glicerol. A tripsina no pâncreas converte proteínas em peptonas, a quimiotripsina também. As nucleases pega aquele RNA e DNA, né? aquela ribose e desoxirribose para a formação de ácidos nucleicos e nucleotídeos. As aminopeptidases, também peptonas em aminoácidos, que aí no caso, teve lá a pepsina que fez as proteínas em peptonas, mas elas ainda estão grandes. Aí agora as aminopeptidases, elas pegam essas peptonas e convertem na molécula menor ainda, que são os aminoácidos, né? Aí tem vários detalhes, depois a gente vai ver melhor nas proteínas. As dipeptidases, elas pegam os dipeptídeos e converte eles também em aminoácidos. Dipeptídeos seriam aqueles, a ligação peptídica que juntou dois aminoácidos. Vocês lembram disso que eu falei? Então ela pega esses dipeptídeos e converte ele em aminoácidos, tá bom? Separando ele novamente, né? Que ele se junta para formar proteína e separa para poder ser digerido e chegar até a célula, né? Isso se chama metabolismo. Aí a maltase, lá no duodeno, converte maltose em glicose. A lactase converte a lactose em galactose e glicose. A sacarase converte sacarose em frutose e glicose. A lipase intestinal, gorduras e ácidos graxos intestinal. As nucleotidases, os nucleotídeos em fosfato, pentose e bases nitrogenadas para a formação do DNA, tá bom? Então só para vocês entenderem a função das enzimas, né? Ficou até um pouco comprido isso aqui, o detalhe geralmente mais uma aula mais sobre proteínas, tá bom? Só para vocês terem noção. Então, os compostos orgânicos, como as proteínas, podem sofrer desnaturação. Então, se for dado um ambiente das altas temperaturas, ela pode perder a forma e a função. Isso se chama desnaturação de proteínas. Um exemplo de desnaturação é observado quando a gente ferve um ovo. A clara rica em albumina, que a albumina é uma proteína, logo endurece e não volta a liquefazer após o resfriamento. Então a albumina ficou desnaturada e sofreu coagulação, tá bom? E, então desnaturação é quando a proteína é submetida a altas temperaturas e ela não volta mais à sua forma e função de antes, tá bom? Original. E aqui algumas proteínas importantes, só para vocês conhecerem. Por exemplo, a queratina encontra-se nas unhas, peles e pelos dos mamíferos. As enzimas aumentam a velocidade das reações químicas, né? A hemoglobina, o pigmento vermelho do sangue, transporta oxigênio. A insulina participa do metabolismo da glicose, né? Fibrinogênio, encontrado no sangue, participa dos processos de coagulação. Caseína, proteína encontrada no leite. Albumina, proteína encontrada na clara de ovo. E o colágeno encontrado na pele humana, fornecendo elasticidade. E proteína também mais abundante, né, no corpo. E também temos as vitaminas, tá bom? Vitaminas também são importantíssimas. Então vamos lá. As vitaminas também são substâncias orgânicas de natureza química, atuam como coenzimas, ou seja, elas auxiliam na função das enzimas, tá bom? Elas podem ativar enzimas fundamentais no processo metabólico. E olha só, ela não tem função estrutural e nem energética, tá bom? As vitaminas. Ela não tem essa função de estrutura igual as proteínas, nem energética igual a glicose. São exigidas pelo organismo em doses mínimas, então precisa ter pouca vitamina, né? Em doses mínimas elas são necessárias para o organismo. Cada vitamina tem um papel biológico específico, portanto, nenhuma vitamina pode substituir outra vitamina diferente. Por exemplo, aqui algumas vitaminas. A vitamina A garante a formação e manutenção das funções do sistema visual. Ainda participa do sistema de defesa do corpo, pois está envolvida desde a formação da barreira de defesa das mucosas até a formação das células desse sistema. A vitamina D atua no aumento da absorção intestinal e o equilíbrio do cálcio em todo o corpo, fundamental ao desenvolvimento e à manutenção do esqueleto saudável, né? Mais recentemente, a vitamina D também tem sido apontada como importante modulador do sistema de defesa, né? E a vitamina E é importante antioxidante, ajudando a manter o funcionamento e estruturas das células livres dos danos das ações dos radicais livres, inclusive impedindo situações de câncer, né? Vitamina C é essencial para o bom funcionamento do sistema de defesa, auxiliando na prevenção de infecções, gripes, resfriados,
também apresenta importante papel de cicatrização e construção dos tecidos do corpo. E aí na questão das doenças gripais, né, a vitamina C é importantíssima, nas viroses, né? Ácido fólico, fundamental para o crescimento e desenvolvimento normal de todo o corpo, pois participa na formação também das células, né? Também principalmente ali das hemácias. Vitamina B1, participa no processo de geração de energia, pois faz parte do metabolismo dos carboidratos. O funcionamento do sistema neurológico e o funcionamento adequado do coração também precisam dessa vitamina. A B12, vitamina B12, participa na produção de células do sangue, que transporta oxigênio para todo o corpo, que seriam as hemácias. E ainda participa dos processos de geração e aproveitamento de energia pelas células. A niacina, outra vitamina, que auxilia no funcionamento neurológico e participa dos processos de geração e aproveitamento de energia pelas células. A vitamina B6, fundamental para o transporte de oxigênio até as células. Além disso, participa na formação de diversas células importantes para a comunicação cerebral. A vitamina B12, o metabolismo de carboidratos e gorduras especialmente, é dependente da presença e atuação da vitamina B12. Isso significa que toda a energia presente nesses nutrientes só se torna disponível para a célula a partir da atuação dessa vitamina. Olha a importância dela, né, da B12. Vitamina K promove a coagulação do sangue, evitando a perda de sangue excessiva em ferimentos. Ainda estudos mostram que a vitamina K também pode estar relacionada à saúde dos ossos. Biotina participa no fornecimento de energia para as células e também é necessária para a multiplicação das células, né? Ácido pantotênico faz parte do processo de geração de energia proveniente dos carboidratos e gorduras, também participa da síntese de hormônios ligados ao crescimento. Então a gente vê a importância das vitaminas. Onde nós achamos ela, né? Aqui a gente já falou sobre essas funções, vamos ver só onde nós achamos cada tipo diferente. A vitamina A, por exemplo, no fígado de aves, animais, cenoura. A vitamina D no óleo de peixe, fígado, gema de ovos. A E em verduras, azeite, vegetais. A K, fígado e verduras de folhas verdes. A B1, cereais, carnes, leveduras de cerveja, etc. Né? B2, em leites, carnes, leveduras e verduras, desculpa. B5, fígados, cogumelos, milho, abacate, ovos, leite, vegetais. A B6 em carne, frutas, verduras e cereais. A B12 em fígado e carnes. A vitamina C em laranja, limão, abacaxi, kiwi, acerola, morango, brócolis, melão, manga, etc. A B9, né, o N, em cogumelos, hortaliças verdes. A PP ou B3 em ervilhas, amendoim, fava, peixe, feijão, fígado, né? Por isso a importância da alimentação balanceada e diferenciada. Então, olha só. A avitaminose é a carência total de uma determinada vitamina. A hipovitaminose é a carência parcial de uma vitamina. E a hipervitaminose significa a aquisição excessiva, beleza? E aqui a gente tem o formato das moléculas da vitamina. Olha que interessante, ó. Carbono, C6H8O6. Essa é a molécula da vitamina. No caso, essa aqui é a vitamina C. Aí, se vocês prestarem atenção, você vai ver aqui, ó. 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que estão em preto, 8 hidrogênios que está em azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 6 oxigênios que está em vermelho, né? 6 oxigênios em vermelho. Aí você está vendo a constituição tridimensional da molécula da vitamina, né? Aqui o desenho dela é mais simples, né? Mas aqui você vê ela tridimensional. E aí você consegue entender, por exemplo, a vitamina B6, né? Olha aí, ó, C8H10MO6 e P, fósforo, né? Então você vê aqui, ó, um fósforo, tá vendo? Você vê aqui, ó, as moléculas de carbono, C8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então é assim que é a conformação das moléculas. Vocês entenderem melhor essa questão de vitamina, porque a gente fica muito, né, tentando imaginar. Olha outra aí, ó, né? Outra vitamina que é a B6, né? Mostrando novamente a molécula dela, né? Olha, bacana, vocês conseguem ver ela tridimensional, como está os átomos direitinho, tá bom? E aqui a gente termina a nossa aula sobre substâncias inorgânicas e orgânicas. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa base para vocês conseguirem entender agora, né? As proteínas, quando for falar só sobre proteínas, para vocês entenderem os carboidratos, entenderem os lipídios e entenderem também as vitaminas, né? Essa aula ela é um preparatório para você conseguir entender, né,
mais à frente quando você for estudar aí sobre esses compostos orgânicos e inorgânicos de forma mais detalhada, tá bom? Isso é interessantíssimo você entender isso primeiro, para você depois conseguir entender como a formação dessas proteínas, por exemplo, como esse carboidrato, né, e algumas outras coisas que é importante você entender depois, tá beleza? Agora que você concluiu o seu curso, né, adquiriu um conhecimento bacana aí sobre essa área que você acabou de aprender, você agora pode, claro, juntar o útil ao agradável. Você pode pegar o seu certificado, tá bom? Do curso que você acabou de ter, sua carga horária. Então veja só, como que você vai fazer isso? Esse link que está aparecendo agora no vídeo, você poderá, através desse link, ou esse QR Code, o link está aparecendo na descrição do vídeo e o QR Code está aparecendo agora na tela para você. Escaneie com o seu celular e aí vai te direcionar para uma página onde você vai se inscrever colocando seu nome e seu e-mail, e até 7 dias esse certificado chegará no seu e-mail. E quando chegar esse e-mail, você vai pagar uma taxa, que é o valor simbólico aí para você poder estar adquirindo o certificado. O curso é de graça, você pode entrar assistir aqui o curso sem problema nenhum, sem pagar nada, como você acabou de assistir, tá bom? Mas o certificado, a gente precisa ter um trabalho, um gasto para poder emitir certificados numa plataforma, né, com certificação digital e tudo. Então, através dessa plataforma, você vai adquirir o nosso certificado. É um certificado oficial que vale para faculdade, para carga horária extracurricular, para concurso, processo seletivo, o que você precisar, ele vai estar sendo válido. Muito obrigado mais uma vez por estar participando com a gente desses cursos. Curte, deixe seu comentário, né? Dê sugestões de novos conteúdos, tá bom? Vamos estar colocando muita coisa bacana aí para você. Então curte, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreva no canal, porque você vai estar sabendo de outros cursos que poderão estar acontecendo. Valeu, obrigado.